Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, estamos na nossa segunda aula de gestão de riscos. Conforme eu falei na aula anterior, esse assunto é extremamente importante e não pode ser negligenciado, porque muitas vezes a negligência ocorre tanto por parte dos gestores, de donos de empresa e também das pessoas que estão trabalhando, porque elas não se importam com isso, até que alguma coisa grave aconteça. Por isso, a gestão de risco ela é fundamental e não é responsabilidade de uma pessoa só, até porque é uma área multidisciplinar e tem que ser uma preocupação de todos. Então, a gestão de risco ela é um conjunto de instrumentos que as organizações, que as empresas, de modo geral, elas utilizam com o intuito de fazer o planejamento, operação e controle das atividades que possam oferecer algum risco para a saúde do trabalhador. Então, os instrumentos de gestão, eles são muito importantes nessa área, porque envolve várias grandezas, desde princípios da empresa, das pessoas, a política da empresa, as diretrizes, os objetivos daquele local de trabalho, as estratégias que são utilizadas, a metodologia de implementação, os programas existentes nas empresas, como que é o sistema organizacional e também o operacional. Então são vários pontos que devem ser ressaltados durante a análise e a gestão de riscos. Então, em muitos ambientes, os trabalhadores eles estão expostos a situações que podem gerar danos para a saúde, tanto física quanto emocional. Então, esses colaboradores, eles não podem sofrer esse dano na integridade física e nem emocional. Então, a gestão ela deve cuidar disso, porque um ambiente que possui muitas máquinas e equipamentos, ele é muito propício a que isso ocorra. Por exemplo, uma pessoa trabalha no laboratório, mexe com uma mufla numa temperatura muito elevada, a pessoa pode se queimar. Então, os trabalhadores numa construção, eles sobem andaimes, mexem em equipamentos que também têm uma propensão muito grande a acontecer acidentes. Então, indústrias como de papel e celulose, indústria química, petroquímica, ela sujeita os trabalhadores a condições de perigo. Então, esse ambiente, eles devem ser analisados, eles devem ser muito bem conhecidos, porque se deseja minimizar a possibilidade de acontecer um acidente. Então, para que isso ocorra, além de conhecer todo o ambiente, todo o setor, o número de funcionários, onde cada um trabalha, as máquinas existentes, então você precisa medir como um gestor o grau de certeza, o quanto que aquilo pode acontecer, o quanto que aquilo pode afetar uma pessoa. Então, qual é a chance de cada um desses elementos em função de poder danificar a saúde do trabalhador, causar alguma situação que seja indesejada. Então, os gestores, eles têm que ter esse cuidado e todas essas possibilidades de danos que afetam a integridade do trabalhador, elas recebem o nome de riscos ambientais. Então, é a obrigação do gestor e também das pessoas que estão no ambiente, de seguirem as normas que forem passadas, porque isso também acontece. Às vezes as pessoas se preocupam, mas a gestão se preocupa, mas as pessoas também podem não ligar em usar o EPI, também isso é muito perigoso, As normas têm que ser seguidas por todos os lados. E mais o gestor, principalmente, ele tem que fazer um roteiro de como que vão ser a execução das atividades, quais são os riscos existentes, porque se deseja o quê? Eliminar ou mitigar os riscos no ambiente de trabalho. Então, algo muito importante na gestão de riscos é relacionado ao plano de gerenciamento. Então, é uma ferramenta fundamental para o gestor ou para a pessoa que é responsável nessa área, ou para as pessoas envolvidas nisso. A necessidade de se estruturar de uma forma adequada e de uma forma coerente os cuidados que devem ser tomados. Então, quanto melhor organizado, mais estruturado for o plano de gerenciamento, menores serão os riscos. Então, as pessoas não vão se machucar, porque em primeiro lugar é a saúde de quem trabalha, mas também a empresa perde com a pessoa se machucando, porque a pessoa vai ser afastada, ela vai ter que dar todo o suporte financeiro, não vai ter alguém para cuidar daquele serviço, ou ela vai ter que mudar alguém de função, contratar alguém temporário. Então, o transtorno é muito maior.
né? Claro que a preocupação principal é com a vida de alguém, mas os dois lados seriam afetados com acidentes, principalmente se eles forem de gravidades muito grandes. Então, o plano de gerenciamento tem que ter uma estrutura adequada e pertinente para cada situação de trabalho. Então, o gerenciamento de riscos, ele tem etapas que devem ser seguidas pelo gestor. Existem várias maneiras de fazer isso. Cada indústria é diferente, cada indústria vai ter o seu aspecto e cada gestor vai tomar a sua decisão de acordo com que seja feito o melhor trabalho possível. Então, a primeira etapa é a de identificação do perigo. Então, há necessidade de identificar o perigo. Por exemplo, na construção tem um andame. Aquilo representa um perigo. Sabendo isso, ele estima o risco. Então, a fase de identificação do perigo e estimação do risco, ela é chamada de análise do risco. Então, é uma fase inicial em que se analisa essa circunstância. Depois, a valorização do risco. O quanto isso pode afetar a vida de alguém. O quanto isso pode ser perigoso. A chance é muito alta, a chance é muito baixa. É um risco que não precisa se preocupar muito. É um risco que tem que se preocupar muito. Então você faz o quê? Uma avaliação do risco. É a segunda etapa. Depois se fez a identificação do perigo, a estimação do risco e a valorização do risco, tem que se fazer o quê? Controlar, porque você não quer que os acidentes ocorram, então você quer eliminar ou reduzir ao máximo isso possível. Aí vem a etapa chamada de controle de risco dentro do plano de gerenciamento. Existem muitas técnicas que podem ser utilizadas e são eficazes, então vai caber à equipe responsável por isso, ao gestor que estará na frente, decidir qual utilizar. Não necessariamente se precisa utilizar apenas uma técnica, mas analisando o ambiente de trabalho, é possível escolher qual é a melhor ou quais são as melhores. Pode-se combinar as técnicas, certo? Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas. Dentre elas está diagrama de causa e efeito, ou também chamado diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Também há a série de riscos, uma técnica chamada série de riscos, outra que se chama análise preliminar de riscos. Aí existe análise e revisão de riscos e diagramas e análise de fluxo. Então, essas são algumas, existem outras que eu vou continuar passando aqui para vocês, né? Existe análise de modos de falha e efeito, análise de componentes críticos, análise de árvore de falhas, matriz de análise de riscos, o método HAZOP. Então, são algumas das técnicas existentes, que elas são extremamente importantes e cada gestor vai ter que escolher qual ele vai utilizar. Então, algo que é bem simples de se fazer e que é bem importante de se ter no ambiente de trabalho é um mapa de risco. Possivelmente você já viu um mapa de risco. Se você entrou numa fábrica, num ambiente, às vezes ambientes menores mesmo, empresas pequenas, elas vão ter ali um mapa de risco, porque é uma análise simples de se fazer e bem eficaz. Então, o mapa de risco é o quê? É uma apresentação de uma forma gráfica de como que os trabalhadores eles percebem o ambiente em que eles estão trabalhando. Então, o mapa de riscos é a representação gráfica de como os trabalhadores percebem o seu ambiente de trabalho. E essa, de modo geral, ela deve ser simples, não é uma coisa que você vai complicar. E objetiva, porque uma pessoa que ela não é da área, ela vai olhar, ela vai entender aquilo que está acontecendo. Então, ela tem uma certa facilidade de interpretação. Então, você não precisa ser nenhum engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho. Qualquer pessoa que entrar naquele ambiente, ele vai identificar os riscos que existem. Então, de acordo com a literatura, né, e as normas, quem é responsável pela elaboração do mapa de risco? É a CIPA. Então, esse mapa, como eu falei, essa área, ela é multidisciplinar e é uma área que você tem que escutar as pessoas que estão trabalhando. Então, os trabalhadores devem ser consultados, todas as pessoas que estão envolvidos, que podem estar em alguma situação de esforço, de desconforto, que cause algum mal-estar, uma certa irritação, ou qualquer fator que seja de influência negativa em relação àquele ambiente. Então, às vezes, uma pessoa da gestão ela não está diretamente naquele ambiente, então ela não consegue quantificar isso do mesmo modo que uma pessoa que está lá. Então, é extremamente importante nessa etapa que os trabalhadores eles sejam escutados. Com base nisso, se consegue identificar os critérios que eu vou passar para vocês
na sequência. Então, dentre os critérios, parece básico, mas ele é bem importante. E isso não acontece sempre. Por isso que é necessário se conhecer o processo de trabalho no local analisado. Não adianta querer fazer uma gestão de risco, fazer uma análise se você não conhece o ambiente. Essa é uma característica bem básica. Então você precisa conhecer o perfil dos seus trabalhadores. Quantos trabalhadores existem, qual é o sexo predominante, masculino, feminino, as funções que desempenham, idade dos trabalhadores, são pessoas mais idosas, são pessoas mais jovens, quais são os principais riscos que podem afetar, tem que saber se houveram treinamentos profissionais, né, em relação à área de saúde e de trabalho ali, tem que saber qual é a jornada, de repente as pessoas, o ambiente está bom, mas a jornada de trabalho está muito longa. Então isso pode afetar um risco de acidente maior devido ao cansaço físico e emocional de cada trabalhador. Então todos esses critérios, eles têm que ser adequados, eles têm que ser acompanhados. Aí, além dos trabalhadores em si, no local também existe o quê? Existem ferramentas, existem instrumentos. Então há uma necessidade grande de se conhecer quais são os instrumentos e os materiais de trabalho. Porque você não pode quantificar se você não conhece as máquinas que vão ter, as ferramentas, é uma serra que está utilizando, qual é a ferramenta que as pessoas utilizam no trabalho, certo? Então isso é importante de ser conhecido também. Como essas atividades elas são exercidas? A pessoa mexe numa máquina, ela vai abrir uma mufla, vai estar ligada em alta temperatura. Então essas atividades elas têm que ser conhecidas. E o ambiente em si. É um ambiente que tem muito pó, vapor, qualquer situação que possa agredir a saúde do trabalhador. Então no mapa de risco, para a metodologia, para determinar os critérios, você tem que conhecer primeiro o teu trabalho. Se você não conhecer o local, você não vai conseguir fazer o mapa de risco. Aí, quais são os riscos que existem? Nós vimos na aula anterior os riscos, eles estão classificados como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, você vai fazer o mapa de risco. Poxa, mas aqui não tem risco biológico nenhum, ele é quase nulo, muito pequeno. Não, eu trabalho com risco de explosão. Então é um risco de acontecer um acidente. Risco ergonômico praticamente vai ter em todos os lugares, né? Nem que seja analisar uma postura de uma pessoa, ela está sentada o dia inteiro, pode causar algum problema se ela não parar, não se alongar, não fizer alguma coisa do gênero. Então tem que se identificar quais são os riscos que existem no lugar. Então vamos lá, critério 1 é conhecer o ambiente. Critério 2, identificar os riscos. Depois que se conheceu os ambientes, se identificaram os riscos, agora é necessário tomar as medidas preventivas, porque você não quer que os acidentes ocorram. Então vocês tomam medidas que sejam eficientes e também eficazes, certo? Então, dentre a identificação de medidas preventivas, existem medidas de proteção coletiva. Por exemplo, pode pegar fogo em algum lugar. Então vamos colocar um extintor. O extintor não protege uma pessoa, ele pode estar em todo o ambiente, uma saída de emergência, seja o que for. Então tem que ver se isso existe, né? Como que é organizado o trabalho, certo? Também se existem medidas de proteção individual, se as pessoas estão usando capacete, se o ambiente necessitar, protetores auriculares, depende do ruído, né? Então, em alguns lugares o ruído é muito grande, isso pode danificar a saúde do trabalhador, além de que existe uma normativa de questão de quanto tempo a pessoa pode submeter a quantidade de ruídos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, como que é esse ambiente? Ele tem aquilo que é suficiente, as questões de higiene mínimas para as pessoas, tem banheiro, tem acesso ao lavatório, vestiário, tem armário para guardar seu material, ele pode beber água se ele sentir sede, nas paradas, né, tanto de almoço quanto um descanso, ele vai ter um refeitório, ele tem um sofá para descansar alguns minutinhos no intervalo ali do almoço, ele comeu, vai parar, tem que ter alguma coisa relacionada a esse sentido, uma área de lazer, né, um refeitório, seja ali qual for a condição. Então, essas questões elas têm que ser analisadas. Por quê? Se a pessoa não tem banheiro, imagina ela numa construção, aí ela quer ir no banheiro, aí ela não consegue. Aí ela começa a passar mal porque ela não quer, às vezes, usar um cantinho, aí a pessoa começa a passar mal, isso começa a afetar o trabalho dele e aumenta muito a chance de algum perigo acontecer. Então, tem que se prevenir para que isso não
aconteça, tem que dar as condições necessárias para o trabalhador. Outro critério importante é em relação aos indicadores de saúde, que também não podem ser negligenciados. O quinto critério que nós vamos ver é conhecer os levantamentos ambientais que já foram realizados anteriormente no local. Então esse histórico ele é bem importante, porque você pode ter uma noção, ver o quanto se foi alterado, ver se aquilo ainda é coerente, mas pode ser uma estimativa inicial, uma comparação com o estudo que você está fazendo, ou que o gestor, no caso ali, que a pessoa responsável por isso estiver fazendo. Aí sim, depois de todos esses critérios, você vai fazer um mapa de risco. Então, você vai ter o layout da empresa e nesse você vai fazer círculos mesmo. Então, nesse círculo, a que grupo pertence? Por exemplo, é o grupo biológico, é o grupo químico, é o grupo ergonômico. Então, você classifica isso. Então, você coloca o número de trabalhadores que estão expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro do círculo, né? Então, se especifica, no caso, se tiver um agente, tem hexano, tem um ácido, ergonômico, repetitividade, ritmo excessivo, pode se colocar dentro do círculo também. Aí esse círculo ele pode ser pequenininho quando o risco for baixo, ele pode ser um tamanho maior quando o risco for mais elevado. Então aqui, né, como já foi falado anteriormente, ele tem que ser discutido, esse mapa de risco, ele foi feito, ele foi elaborado, ele tem que ser discutido e aprovado pela CIPA. Certo? Então você vai ter um mapa de risco completo, ou em cada setor você vai colocar, e ele tem que estar visível para as pessoas, tá? Então ele tem que ser de fácil acesso para os trabalhadores. Como é que funciona? Então a gente viu ali os riscos existentes, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes. Então o que acontece? Os físicos, por exemplo, ruídos, vibrações, radiações ionizantes, frio, calor, entre os vários existentes. Os grupos químicos, os riscos químicos, poeira, névoa, gases, vários compostos químicos em geral que podem afetar a vida das pessoas. Os riscos biológicos, vírus, fungos, parasitas, os riscos ergonômicos, levantamento e transporte de peso, postura que esteja inadequada, um ritmo imposto que seja excessivo e o risco de acidente. Uma máquina de equipamento sem proteção pode causar um acidente, uma iluminação não está boa, pode causar um acidente por causa disso. A pessoa trabalha num ambiente que tem animais peçonhentos, que podem causar algum mal, certo? Um risco de explosão, alguma coisa do gênero ali. Então, se classifica os riscos existentes nesses grupos, que são chamados de grupo 1 a 5, e se representa por cores. Os riscos físicos são representados pela cor verde, os riscos químicos pela cor vermelha, os biológicos marrom, os ergonômicos amarelo e os riscos de acidente pela cor azul. Então aqui nós temos a simbologia, né? As cores de acordo com o que nós vimos ali. Então a gente viu ali, por exemplo, o risco físico, ele é verde. Então nós temos 3 circunferências, uma menor, uma média e uma maior. Então a pequenininha significa que é um risco físico leve, um risco físico médio no tamanho intermediário, e maior um risco físico elevado. Agora a gente viu que marrom é o biológico. Então uma circunferência pequenininha é um risco biológico leve. Mediana ali, são 3 tamanhos, né? É médio o risco. E a maior é um risco elevado. Então tem que se representar por cor, porque a pessoa consegue identificar qual o risco que é e qual é o tamanho, para saber a gravidade, a quantificação desses riscos. Então aqui nós temos um exemplo, achei na internet, por exemplo, de um lugar. Então ali, ó, tal depósito, ó, existe risco ergonômico, existe um risco físico, existe um risco químico. Não apresenta um risco biológico ali no depósito. Então tem que analisar cada situação. Por exemplo, a parte de logística tem um risco, tem apenas a cor verde, então a parte física é o que mais pode influenciar. Na recepção, a pessoa às vezes fica de pé o tempo todo, uma postura inadequada. No telemarketing, na diretoria, o que predomina é ergonômico, os outros riscos não existem, então os círculos não aparecem. Então é quantificado o tamanho desse risco pelo tamanho da circunferência que foi apresentado para vocês. Então o mapa de risco ele é bem importante. Uma outra análise que eu vou abordar aqui com vocês, que também é importante, é chamada de análise HAZOP. Então, o termo HAZOP pode soar estranho aos nossos ouvidos, né? Mas é porque ele é um acrônimo que vem de umas palavras em inglês, de duas, Hazard and Operability, certo? Então, uma associada a perigo,
A hazard é operabilidade e operação. Então, é estudo, né, de perigo e operação. Mais ou menos isso se fosse traduzir. A tradução certa que se usa em português é a técnica de identificação dos perigos e operabilidade. Tá? Então, o que é isso? É uma técnica que consiste em detectar os desvios, ou seja, aquilo que está fora do padrão normal, certo? As variáveis de processo com relação a um valor estabelecido que esteja dentro da norma. Então, o que acontece? Esse método ele é relativamente simples, mas ele tem um procedimento para ser feito e tem que ser uma equipe que entenda do assunto, porque há necessidade de se conhecer o processo que está trabalhando. Então, esse método ele funciona com base de perguntas estruturadas de uma forma sistemática. E, com isso, vai se conhecer minuciosamente, nos mínimos detalhes, o processo. Então, para que não seja prejudicada a produtividade, a análise HAZOP ela tem que ser aplicada por uma equipe que não seja muito grande, porque você vai desenvolver a análise HAZOP, se tiver muita gente, vai acabar dando uma confusão. Então, esse autor, por exemplo, o Cardella, recomenda que não passe de 7 pessoas a equipe. Tá? Então, a equipe que estiver fazendo essa análise não pode ser muito grande. Então, essa equipe ela pode ser composta basicamente por essas pessoas. É importante que esse grupo esteja. Pode ter 7 pessoas, mas é bom que inclua essas pessoas. Um engenheiro químico, algumas literaturas não usam engenheiro químico, usam o termo engenheiro de processos, tem que ser alguém que conheça o processo industrial, o processo químico. Então, é uma pessoa bem importante. O engenheiro de projetos, aquele que vai determinar, vai quantificar, a pessoa que é responsável, né, o engenheiro de instrumentação e controle, e um operador de planta. Então, é legal que tenha pelo menos essas 4 funções dentro da análise HAZOP, para que consiga se fazer uma análise adequada. Então, o processo HAZOP, ele segue algumas sequências. Então, dentre eles é o quê? Definir o problema do equipamento. Então, eu vou analisar um vaso que trabalha em elevada pressão. O que vai acontecer? Que é o problema? Qual é o problema que pode ocorrer ali? Então, qual é o desvio que pode existir? Qual é o meu valor de referência? Então, eu tenho que fazer essa análise no meu segundo critério aqui. Então, qual é escolher o parâmetro, né, mínimo desvio e os termos para orientar essa situação. Aí, na sequência, é importante o quê? Identificar as causas. Além da identificação das causas, é importante analisar quais serão as consequências. Então, você faz as causas e, por meio disso, se entende quais serão as consequências. Aí você se posiciona em relação ao risco, se ele apareceu, né, de que forma que ele está, você tem que se posicionar, qual vai ser a medida tomada, né? Então, se combinam as ações que vão ser tomadas depois do posicionamento desse risco. E por último aqui nós temos o monitoramento. Então, depois de ser feito isso, tem que monitorar as ações para que seja realizado de acordo com o que a análise HAZOP apresentou. Então, a análise HAZOP ela é relativamente simples de se fazer, ela apresenta algumas vantagens. Então, dentre as vantagens, consegue uma padronização sistêmica de análise. Além disso, não se trabalha só com uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um certo conhecimento, vou inventar aqui, de instrumentação e controle. Então, eu sou dessa área, mas eu não entendo o processo. Então, eu preciso entender também. Ou eu sou um engenheiro químico, mas eu não fiz o projeto, eu não trabalhei com o projeto. Eu conheço as etapas, mas eu não conheço minuciosamente o projeto. Eu sou um engenheiro de projeto, mas eu não estou ali no dia a dia trabalhando, então eu preciso de um operador. Então é uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, então tem a visão de várias pessoas que se somam e se complementam no trabalho em equipe. Então, o método análise HAZOP, ela pode gerar soluções e também jeitos para tratar esse risco. Não existe muita restrição, ela pode ser aplicada em praticamente todos os processos, que isso é ótimo. Então, a análise HAZOP é bem legal de ser aplicada, certo? Então, você consegue, por meio dela, saber uma consideração classificada como explícita das causas e consequências dos erros humanos, aquilo que pode ocorrer. Então, também, fazendo análise HAZOP, você vai ter por escrito esse registro do processo e ele pode ser utilizado para confirmar quais vão ser as ações que vão ser tomadas. Ela pode te ajudar a ser como fundamento, certo? Então, eu vou passar para vocês um exemplo de um artigo que eu achei que foi feita uma análise HAZOP. Só um pedacinho dessa análise. Então, essa equipe do Oliveira e Atial, eles fizeram ali
uma análise numa região de pequeno porte na região metropolitana de Curitiba. Então ele explica assim no artigo dele: a aplicação da RASOP se dá através de identificação dos denominados nós. Então o que são os nós? São os prováveis pontos críticos do sistema. Então se identifica isso, quais são os pontos críticos, e eles vão ser indicados em um fluxo. Então no caso do estudo deles, eles identificaram 3 nós no sistema avaliado. Só vou mostrar aqui para vocês o primeiro. Então o primeiro nó que eles localizaram foi em relação à alimentação de água da caldeira. Então veja, eles analisaram nessa empresa caldeira, né, a vazão de água. Então foi chamado ali de nó número 1. Tá? Então eles utilizaram uma palavra guias, né, o desvio foi em relação à vazão de água, e eles perceberam por que existia esse desvio em relação à vazão de água? Porque existia falta de água no reservatório. Ou em alguns casos, falha da bomba elétrica em mandar a quantidade ali que precisa. Então é perigoso isso acontecer, né? Como que eles detectaram que existia esse problema? Por meio do visor de nível da caldeira, ou foi visual mesmo, perceberam ali que tinha um vazamento de água. Então quais são as consequências que isso pode causar? Primeiro, um dano à caldeira, e também risco de acidente, né? Em caso de retorno de água com a caldeira em funcionamento. Então isso é bem perigoso. Então pode, né, afetar pessoas, matar, prejudicar, deixar sequelas em vidas, então isso não é bom. Então quais foram as providências que elas têm que ser tomadas? Então ali, a falta de reservatório na água foi instalar um medidor de vazão, porque daí você vai conseguir controlar o fluxo de água da maneira adequada. Aí, tá tendo vazamento? Opa, então foi necessária a instalação de um alarme, que tem que me avisar que o nível de água está baixo para que não tenha o retorno que foi identificado como uma consequência. Então esse é um trabalho bem legal que se analisa todo o processo e se consegue ter algumas considerações bem interessantes. Então aqui tem algumas das referências que nós utilizamos, que eu utilizei aqui no trabalho, e continue estudando. Até a próxima aula.